Boa tarde, é um prazer estar aqui outra vez. Estaremos o Guilherme Burjac conversando um pouquinho sobre a igreja, sobre o mundo, né? E quem sabe a semana que vem vamos estar falando sobre missão e os missionários. Não tem como falar de missão sem falar dos missionários. Então a gente está aqui mais uma vez pedindo a graça de Deus, a bondade de Deus, a proteção de Deus, a direção de Deus, né? E queríamos hoje falar um pouquinho sobre a igreja de Bereia também, e não sei porque não somos bereanos, mas a ideia é falar um pouco sobre isso e conversar um pouco sobre isso, né? Ele daqui a pouco vai entrar, né? Porque a Igreja de Cristo é uma organização fenomenal, a Paz, Armando, e é a organização que traz esperança, não esse sistema que existe aí, não muitas das vezes a estrutura que está aí, mas a Igreja de Cristo é verdadeiramente o único caminho que nos leva, de alguma maneira, a ter uma esperança nesse momento tão complicado e tão louco da vida, né? E a ideia é essa, conversar um pouquinho sobre isso, trazer uma palavra também de esperança aos irmãos que estão no Brasil e aqui também na Espanha, e quem está nos ouvindo, né? E mais do que isso, procurar crescer nesse momento, amadurecer nesse momento, não ser uma pessoa que verdadeiramente tem agido de maneira complicada. É ruim ser chamado de fundamentalista, é complicado isso, é complicado ver uma igreja moralista, legalista e fundamentalista. Nós cremos na moral, mas não somos moralista. Nós cremos na lei, mas não somos legalista. Nós cremos nos fundamentos da palavra, mas não somos fundamentalista. Então a gente, como igreja, precisa entender isso, compreender isso, e para verdadeiramente ser luz no meio de tantas trevas, no meio de tanta confusão, no meio de tanta crise, no meio de tanta luta, né? E Rafa, um dia vamos fazer eu e você, tá, Rafa? Você cantando e pregando e falando, né? E é muito bom tê-lo aqui. Rafael terminou agora o seminário, é um menino de Deus. Tem a história, conheci ele desde quando ele estava em Lages, né? E agora está em Curitiba fazendo o estágio do seminário. Mas é isso aí, vivendo com o reino, conhecendo o reino e praticando o reino, né? A igreja sempre teve muitas vozes desde o começo, ela surge com muitas vozes. Essa igreja, isso aí é nós, Rafael, ela é difícil ser unissa na sua unidade plena, absoluta, porque cada um pensa de um jeito, cada um foi formado de um jeito, cada um teve um líder de um jeito, e poucos têm a humildade de ler a palavra contra si mesmo, e poucos têm a capacidade de pedir ao Espírito Santo que orienta e o ajude, né? Eu já tive um momento na minha vida que eu pedia para que Deus fizesse a minha vontade, e a minha vontade sempre ela não é boa nem é agradável, né? Mas a gente tem esse costume, a vida cristã tem muita gente aí vivendo desse jeito, pedindo Deus, a minha vontade seja feita, a minha vontade seja feita, e a ideia não é essa, né? A ideia não é essa no reino de Deus é a vontade de Deus, o reino de Deus é a verdade de Deus, no reino de Deus é a resposta de Deus. Regis, lá de Fortaleza, um abraço, Regis. Regis também é um menino bom, um cara bom. Imagina um cara bom da esquerda, esse cara é bom, né? Regis, gente boa, pastor lá em Fortaleza, gente de primeira, né? Então eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus porque essa igreja ela pode crescer, ela pode amadurecer. O Chico, meu amigo, meu irmão, a Nazaré, quanto tempo, né? E são gente que a gente passou pela vida da gente e que marca a vida da gente.
Qualquer pessoa marca a sua vida, mas nem todos você leva eles no coração, não carrega eles no coração, entende? Então, eu estou esperando o Guilherme aparecer, eu não sei o que aconteceu com ele, deve ter perdido o metrô, né? Quando a pessoa perde o metrô onde ele mora, se atrasa muito, o outro metrô demora muito, porque nem metrô tem, né? Mas então, essa igreja ela é fenomenal, né? Imagina uma igreja de Cristo que existe mais de 30 mil denominações. E, então, em 30 mil denominações, existem muitas liturgias diferentes, e muitas teologias diferentes, e muitas escatologias diferentes, né? É a graça que só Deus para se relacionar conosco e conviver com todos nós, né? Pensando diferente. Patrícia, lá de Indaial, Nazaré de Botucatu, São Paulo, né? Nazaré era minha vizinha, né? A avó dela, o irmão dela também, o Carlos, foi muito amigo meu, a avó dela, Maria do Vinte. Gente boa de Deus, assim, gente que participou da nossa vida. Só Deus para pegar uma igreja dessa que tem 30 mil nomes diferentes, que querem seguir a Jesus, e a maioria verdadeiramente tem uma paixão por Jesus, tem um amor por Jesus, né? Cada um faz de um jeito, de uma maneira, mas a ideia é que nós somos um corpo só. A ideia, além de ser um corpo só, nós somos uma noiva só. Jesus é o nosso cabeça, e para quem não é cristão ouvir isso é uma coisa assim, muito estranha. Para quem não teve uma experiência com Jesus é muito estranho, né? E a Bíblia diz que nós somos todos ligados um ao outro, né? Existe só uma igreja, né? Existem muitas denominações, né? Como diz minha amiga Rose, as nações foram criadas pelos homens e as denominações também. E algumas vezes o diabo pôs o dedo nisso tudo, né? E acaba, de alguma maneira, enfraquecendo o que era para ser mais forte. Mas Deus, apesar das nossas escolhas, das nossas criações, Deus age com graça, Deus age com amor, Deus age com sabedoria, né? O Aurélio Júnior, um abraço, Júnior. Júnior é um menino muito bom, menino, né? Já foi menino faz tempo, mas é gente boa de Deus, né? É que a gente vai envelhecendo, né? Eu conheço os meninos com 14, com 12, com 15, com 16, e hoje esses 14, 15, 16 já passou, né? E é uma coisa interessante, né? Essa igreja que nós estamos falando, a graça de Jesus nos alcança, a graça de Jesus nos suporta, a graça de Jesus nos leva mais perto de Deus, né? Mas eu estou mais velho que tu, Júnior. A graça de Jesus nos capacita, né? Entende? Agora o problema é quando a gente usa a igreja, ou entre aspas, usa o nome de Deus em vão, usa a igreja em vão, para benefício próprio, né? Eu acredito fielmente, não importa o teu conhecimento, não importa a tua teologia, quando você faz isso com sinceridade, Deus honra, Deus glorifica, Deus opera milagre, né? Agora, isso tem que ser sincero. Não pode ser de nenhuma maneira para você usurpar do nome de Deus, né? Porque, querendo ou não, se beneficiar dos outros, em nome de Jesus, em nome do Deus Todo-Poderoso, é um crime. É um crime, é o pior crime que tem. Eu estava conversando com uma pessoa, muito amiga minha, lá em Brasília, e nós estávamos falando de alguns escândalos de Brasília, e também falamos de alguns escândalos que aconteceram na igreja. Aí ela disse, o escândalo da igreja é menor, mas é mais grave. Porque os escândalos da política é uma questão do homem, é uma questão da relação humana, é uma questão do orgulho humano. Mas o escândalo dentro da igreja, em nome de Deus, para se beneficiar, é horrível, horrível mesmo, né? E isso traz uma tragédia para muitas da gente, né? O péssimo testemunho, né? É o que a Bíblia nos ensina. Se você ferir um dos pequeninos, você está lascado. Você está lascado. O nome de Deus não pode ser usado para nem ferir ninguém, nem machucar ninguém, nem tirar grana de ninguém, nem abusar de ninguém. E nem brigar em nome de Deus, né?
O nome de Deus tem que ser reverenciado, adorado, celebrado e aprendido com ele, né? Nós temos duas coisas que nós precisamos aprender. Como cristão, somos pequenos Cristo. E como evangélicos, somos pessoas portadoras de boas notícias. A gente só deve procurar fazer o que Jesus fez, como Jesus fez, da maneira que Jesus fez e da maneira que Jesus se relacionou com as pessoas. E nós não somos o povo do Apocalipse, nós somos o povo da boa notícia. Nós não somos o povo da desgraça, nós não somos o povo da pandemia. Não, nós somos o povo da boa notícia. A esperança, a paz, a graça. Ah, claro que a justiça. Mas essa justiça não pertence a mim. A justiça pertence a Deus. E eu não vou agir com justiça, porque a minha justiça é injusta. Então eu tenho que agir verdadeiramente com a graça de Deus, com a bondade de Deus, com o poder de Deus, né? Então, os evangélicos que não agem com ação de bondade, com ação de graça, com ação de solidariedade, fuja desses caras. Fuja porque é complicado. Fala, Júnior. Tem outro Júnior agora, né? Tem dois Júnior aí. Um lá de Itajaí e outro aqui, meu vizinho. Gente boa de Deus, é gente que tem nos ajudado aí na tecnologia com a igreja e tem sido um prazer conhecê-lo. Então, pense nisso. Ser evangélico é ser portador de boas novas. Ser cristão é ter as marcas de Cristo. Se você não tem as marcas de Cristo, nem é portador de boas novas, você pode participar de uma religião que tem um título evangélico. Você pode até ser batizado nessa aí, você pode ser até pastor desse trem aí, mas você não é evangélico nem é cristão. Né? Ah, nós todos temos as marcas? Todas as marcas? Não, ninguém tem. Somos pessoas que estamos sendo aperfeiçoado. Quer dizer, nós estamos caminhando, né? É o que Paulo diz, que ele esquecia as coisas que para trás ficaram e prosseguia para o alvo. Ele não tinha alcançado o que tinha que alcançar. A Anne, minha sobrinha de coração, lá de Gravataí, um abraço. Então, quer dizer, todo cristão precisa entender isso. Nós temos um alvo, o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é o Evangelho, o nosso alvo é ter todos os frutos do Espírito. Nosso alvo é viver a palavra de Deus na sua totalidade. É entender Mateus, é viver Marcos, é entender Lucas e viver João. Todo o tempo. Todo o tempo. Então, isso tem que ser uma coisa natural, nossa, natural da igreja. Nós não estamos na igreja para a nossa glória, nós não estamos na igreja para a nossa autoafirmação, nós não estamos na igreja para ser aplaudido, nós participamos da igreja porque nós fomos comprados por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E é tão interessante que a Bíblia nos ensina que não foi nem por ouro e nem por prata, foi pelo precioso sangue do Cordeiro que nós fomos comprados. Pedro diz isso de maneira muito clara. E nós precisamos aprender isso, viver isso. A tua vida vale o sangue de Jesus. A minha vida vale o sangue de Jesus. A nossa vida vale o sangue de Jesus. Isso não tem preço. Então, quer dizer, eu vou me vender para uma teologia falsa, eu vou me vender para uma liturgia humana, eu vou me vender para uma escatologia absurda. Não. Eu vou procurar os ensinamentos de Jesus. Amar, perdoar, ajudar, dar a outra face se for necessário, vestir quem precisa ser vestido, dar comida para quem tem fome. É o que Jesus fez. Com Jesus sempre há esperança e sempre vai haver esperança. Né? Nós vivemos num momento muito ruim. O Brasil é o único dos países do mundo que estamos brigando se ficamos em casa ou saímos de casa. Não existe outro país no mundo desse jeito como o nosso, conturbado, perturbado, né? E alguns irmãos usando fake news, outros usando umas teorias absurdas, né? Nós precisamos entender que esse é o momento de se cuidar. E você tem um valor muito grande, não somente para Deus, você tem um valor para a sociedade, você vale muito para a sociedade, você vale para a economia, né? Não adianta alguns falar, mas vão passar fome, não vão não. Deus vai dar graça.
alguns governos vão ajudar, alguns prefeitos vão ter coração, algumas igrejas já estão ajudando. Isso vai acontecer, entende? Vamos perder gente? Vamos. Infelizmente vamos. Hoje está cada vez mais perto da gente, pessoas que estão com Covid-19. E amigos de amigos já estão sofrendo. Nós estamos com o nosso missionário Lidório. Para quem não sabe, Lidório seria o mestre da missão hoje, do Brasil. Entende? Seria o cara da missão hoje. Ele e a esposa estão na Amazônia, os dois com Covid-19. Olhe por eles. Olhe por eles. Nós precisamos entender isso. Eu louvo a Deus que eu tive minha sobrinha aqui, que já se curou, já voltou a trabalhar, né? Eu tive 2 irmãos, meus cunhados aqui que tiveram, mas já estão em casa, né? Então, são coisas assim que vai chegar perto da gente. Mas nós somos a voz da esperança, nós não somos a voz da briga, nós não estamos discutindo A ou B, não existe ainda uma medicina perfeita, tem alguns paliativos, tem algumas coisas que ajudam, tem algumas coisas que somam, mas ainda não temos uma vacina, não temos ainda um medicamento, né? Temos algumas coisas que ajudam, tem algumas coisas que é boa, né? Eu fiquei aqui 14 dias com dor de cabeça tomando paracetamol. Agora, se eu tive Covid, eu não sei, eu não fiz exame, entende? Eu tenho que aceitar o que a medicina está fazendo, o que a ciência está fazendo. Você tem que entender que o dom perfeito vem de Deus. Perfeito, amor. E não tem outro jeito, só Deus tem um dom perfeito. Então, nós precisamos entender isso, compreender isso, aceitar isso, né? José Mário, se entrar, eu estou falando agora, para entrar numa live com o Gustavo, com o Guilherme. Não sei o que aconteceu com o Guilherme, né? O primeiro dia ele dormiu um pouco mais. Essa é uma cesta brasileira, né? Então, como não existe, se cuidem. Deus levanta os homens, Deus levanta a ciência, Deus levanta as pessoas qualificadas, Deus dá sabedoria, né? Se tem uma coisa que eu posso ter certeza absoluta, é de onde Deus me colocou. Eu não sou sábio, não sou inteligente, nada, mas eu sei de onde vim, eu conheço minha história, eu conheço de onde eu vim, eu sei a minha formação, mas eu louvo a Deus pela capacitação que Ele me deu até hoje, para estar onde estou. Então entenda isso, oramos a Deus, glorificamos a Deus, exaltamos a Deus, louvamos a Deus, né? Para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas, exaltado através das nossas vidas. A igreja de Cristo, ela só tem uma missão: falar e viver Jesus Cristo. Nós não temos outra missão, entende? A política precisa da gente, os homens precisam da gente, nós não precisamos dele. É nós que temos a resposta, é nós que temos uma posição, é nós que temos esperança, é nós, a igreja de Jesus, que tem algo para dizer, né? Então, meus amigos, no Brasil, se cuidem, né? Se cuidem mesmo, porque dói ver minha esposa chorando, antes de ontem, com uma suspeita do irmão dela ter o Covid-19, e dói, você fica impotente. Nós nem sair daqui para ir para aí não podemos, né? Então, hoje ele já falou com a gente, hoje ele foi fazer o exame, e a minha sobrinha também foi fazer o exame. Então, como igreja de Jesus, sejamos voz de graça, voz de esperança, voz de paz, voz de amor, voz de perdão, voz de harmonia, não voz dissonante, não voz louca, não fazer o que aquele moço foi fazer com uma enfermeira e o rapaz ainda é batista como eu no Brasil. Isso me dói, isso machuca a gente, fere a gente, né? Uma pessoa que é para ser minha irmã, meu irmão, fere uma outra pessoa porque a outra estava apenas fazendo uma passeata como enfermeira. E vamos ser sinceros, se existe herói no mundo, hoje os heróis são os médicos e enfermeiros. São pessoas que estão na frente, são as pessoas que estão morrendo, né? A categoria que está sendo que morrendo mais no mundo são as pessoas que trabalham nos hospitais hoje. O Covid-19 tem matado muitos médicos, muitos enfermeiros. Então é triste
ver nós que somos o portador da paz. Fala Everton, fala Cléo. Cléo, estou precisando aqui de uma cabeleireira, Cléo. Meu cabelo está assim, ó. Faz 2 meses que não sai de casa. E nós vemos uma pessoa que é para trazer paz, trazer harmonia, fazendo defesas absurdas. Como eu disse no começo, a igreja de Bereia, ela estava analisando a Paulo e Silas. Cara, Paulo é o Pelé da igreja. Mas tinha gente vendo que o que ele estava dizendo era verdade. A igreja precisa aprender a ter a prudência da serpente e a simplicidade das pombas. E na prudência da serpente, a gente é bereano. A gente verifica se é verdade o que o cara está dizendo, se tem substância, se não é fake news, se está em Apocalipse 23. Tem muita gente pregando Apocalipse 23, Marcos 17, Salmo 151. Isso coisa não existe. Porque nós não somos bereanos, nós não temos a prudência da serpente, nós não temos a prudência da serpente. Jesus disse, ter a prudência da serpente. Ô meu amigo Koifman, quanto tempo, hein? Se um judeu, gente boa, mora lá no Brasil. E se a gente não tiver essa prudência da serpente, a gente vai sofrer. A gente, de vez em quando, temos a prudência da pomba. Né? Isso acontece muito, a gente vai atrás dos outros, a gente ouve e repete, parece papagaio. Nós somos crentes, não somos papagaio. Né? O Espírito Santo que fala através da vida da gente, o Espírito Santo que nos dá sabedoria e capacidade, o Espírito Santo que dá para ver o que a pessoa está dizendo, está na palavra ou se não está na palavra. Né? A gente precisa entender isso, a gente precisa compreender isso, a gente precisa querer isso. Né? Agora a gente precisa ter a simplicidade das pombas. Isso é a coisa que nós precisamos aprender. A igreja de Jesus precisa aprender a ser simples. Me falaram que depois do coronavírus o mundo vai ser mais pobre. E é real. Eu espero que seja mais simples. Eu espero que seja menos egoísta. Né? É que nenhuma pessoa colocou que há uma máscara da Louis Vuitton por 200 euros. Isso é um pecado. Isso é um pecado absurdo. E tem gente que compra, que é pior ainda. Porque se tem gente que vende, tem alguém que compra. Né? Uma situação tão adversa. Então, nós como igreja precisamos aprender a simplicidade. Sabe por que Judas teve que beijar a Jesus? Porque Jesus estava igual aos outros. Jesus não tinha nenhuma veste sacerdotal. Jesus não estava de gravata, de terno Armani. Jesus não estava com uma veste sacerdotal, nem pistola, nem nada disso. Certo? Porque se Jesus tivesse uma roupa diferente, Judas não precisava beijá-lo. Então, nós precisamos aprender a ter essa simplicidade das pombas, né? A vida simples, né? O viver de uma maneira simples, de uma maneira tranquila. Né? Por isso que, verdadeiramente, Jesus, ele teve que fazer, o Judas teve que beijá-lo. Né? Por isso que Jesus teve que dizer, não é para ter a simplicidade da serpente e a prudência das pombas. Né? Entende? A serpente não é nada simples. A serpente não é nada simples. Então entendam bem isso. Nós somos cristãos, somos pessoas de Deus que amamos o Evangelho. Vamos viver o Evangelho. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelo Jair Bolsonaro, vamos orar pelos nossos governadores, vamos orar pelos nossos prefeitos. Eu sei que tem gente abusando nesse momento, eu sei que está tendo corrupção nesse momento, eu sei de tudo isso que está passando, tudo não sei não, graças a Deus que eu não sei de tudo, porque isso dói, machuca, mas eu sei de alguma coisa, mas vamos orar por eles, vamos orar aqui na Espanha pelo nosso presidente, Pedro Chances, pelo presidente da nossa comunidade, Tim Puig, pelo prefeito da nossa cidade. Olha que coisa linda. Esses dias, assim, 2 dias atrás, a campainha tocou aqui em casa. É sábado, imagine, sábado, uma pessoa chegou da prefeitura trazendo, nós viemos doar 2 máscaras para vocês. Que coisa bonita isso. Não vieram discutir nada, não vem dizer se era da esquerda, da direita, do centro, do lado que seja, né? Eu acredito nisso, Koifman. Acredito mesmo que o mundo vai passar, vai mudar muita coisa. Mas eu creio verdadeiramente que as pessoas do bem, literalmente do bem,
as pessoas que procuram a Cristo, que quer Cristo, ou as pessoas que não sejam cristãs, mas que também são pessoas do bem, elas têm que mover essa mudança, essa história diferente, esse momento diferente. Então eu fiquei muito feliz que a prefeitura aqui da minha cidade, aqui nós falamos ayuntamento, sabia que vivia 2 pessoas na minha casa, porque nós somos registrados na prefeitura. E trouxeram as 2 máscaras, entende? Então, ser cristão é procurar ser bondoso todo o tempo, ser gracioso todo o tempo, ter misericórdia todo o tempo, ser pacificador todo o tempo. Ser cristão é viver o Evangelho e procurar alcançar a estatura do varão perfeito. Ninguém o alcançou. Ninguém. Aqui na terra, só Enoque e esse Deus levou. E esse é um grande mistério da Bíblia. Deus leva o cara, porque esse cara era fera, né? Entende? Mas os outros todos ficaram por aí. Nenhum outro foi levado dessa maneira. Elias foi levado, mas num outro tipo de circunstância. Moisés teve que morrer, e provavelmente também foi. Mas eu estou querendo deixar claro, nós somos pessoas que estamos procurando chegar à estatura do varão perfeito, procurar alcançar o objetivo de Deus para mim e para você. E eu digo para você, a Igreja de Cristo Jesus, Jéssica, um beijão grande, a Igreja de Jesus Cristo, ela é o norte para o mundo, ela é a esperança para o mundo, ela é a paz para o mundo. A Igreja de Jesus faz a diferença no mundo. Não tem outro lugar, não vai ter outra esperança, não vai ter nada. Porque na Igreja de Jesus cabe Nicodemos, na Igreja de Jesus cabe Zaqueu, na Igreja de Jesus Cristo cabe Maria Madalena, na Igreja de Jesus Cristo cabe Simão Zelote, na Igreja de Jesus Cristo tem Davi, na Igreja de Jesus Cristo tem um ladrão da cruz, na Igreja de Jesus Cristo há espaço para mim e para você, porque a igreja é o único lugar que nunca está cheio. Sempre existe lugar. Na Igreja de Jesus nunca vai estar completa, sempre tem coisa para ser feita, para fazer e realizar. A Igreja de Jesus é o espaço para o desamparado, é o espaço para as pessoas que estão sofrendo, é o espaço para os ricos, é o espaço para o pobre, é o espaço para o homem, é o espaço para a mulher, é o espaço para o homossexual. Na Igreja de Jesus Cristo há espaço para todos. Para todos. Porque quando você encontra com Cristo, você fica diferente, você muda. A sua maneira de ver é diferente. A maneira de fazer é diferente. Porque Ele é a porta. Ele é a porta. Jesus é a porta da sua igreja. Jesus é a cabeça da sua igreja. Jesus é o tudo da sua igreja. Entende? Eu não sou a porta da igreja. Não é eu que permito a entrada ou não. Não é eu que mando alguém para fora ou não. Eu não tenho esse poder. Ninguém tem esse poder. Só Jesus, porque Ele é a porta. E quem entra, faz festa com Ele. Porque a vida de festa, a vida de alegria, a vida de paz, a vida de amor, a vida de graça, só com Cristo. A vida de esperança só com Cristo. Então, irmãos, que estão me ouvindo, que vão replicar isso aí, use as redes sociais para abençoar. Tem momento de denunciar? Tem, mas denuncia com graça. Tem coisas horríveis acontecendo? Tem, mas faça isso com amor, com misericórdia, porque nós somos o povo da misericórdia. A Bíblia nos diz, se a misericórdia do Senhor não se renovasse hoje, todo mundo seria consumido. Todo mundo seria consumido. Então ela se renovou para mim. Se ela se renovou para mim e para você, você precisa aprender a renovar a sua misericórdia para com as outras pessoas. Você precisa aprender a renovar a sua misericórdia para as outras pessoas. E não tem jeito, não tem outro caminho, não tem outra maneira. Aprenda verdadeiramente a ser misericordioso, né? Porque a misericórdia nos livra do inferno e a graça nos leva ao céu. Então nós fomos libertos
do poder do inferno, do maligno, por causa da misericórdia de Deus. Mas nós somos mantidos vivos por causa da misericórdia de Deus que se renovou hoje. Hoje, dia 4, se renovou hoje, dia 4 de maio de 2020. Então estamos aqui vivos, né? E louvado seja Deus porque estamos aqui vivos. E se estamos vivos, temos uma missão. E a nossa missão é compartilhar dessa misericórdia e dessa graça. Porque ninguém vai chegar ao céu por mérito. Ninguém vai alcançar o céu por sua força, porque é bom, porque fez o que tinha que ter feito, nada disso. Todo mundo vai chegar ao céu por causa da graça de Jesus. A graça de Jesus, eu digo, é que nem uma ponte. Imagine uma ponte que ela não foi terminada de construir e você precisa passar por essa ponte para alcançar o outro lado. E essa parte que falta é a graça. E você vai chegar lá por causa dessa graça, desse poder de Deus que nos ama, que nos ama. E é interessante que a palavra nos diz que Ele nos amou até o fim. Isso é fenomenal, né? O meu amor por qualquer pessoa é volúvel. Ele não é estável. Ele de vez em quando, tem um momento de um amor maior e tem momentos que o meu amor não é tão grande. Mas o de Jesus não. De Jesus, Ele nos amou e nos amou até o fim. Tá? Eu não sei o que aconteceu com o Burjac. A esposa dele está voltando do Brasil hoje, né? Depois de muito tempo, ela perdeu o voo. Eu falei com ele à tarde, está tudo ok. Orem pelo Burjac. Burjac, ele está aqui perto de Córdoba, em Andaluzia. E eu queria também dar uma notícia boa para vocês. O crescimento hoje de pessoas infectadas na comunidade valenciana foi 0,0%. Isso é boa notícia. Isso é ótima notícia. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que Deus vos enche da sua paz, do seu amor, que Deus vos enche de alegria. Entenda uma coisa, você faz parte do corpo de Cristo e você é a noiva do Cordeiro. Então não tem para ninguém. O nosso noivo peleja por nós. O cabeça, que é Jesus, peleja por nós. Então, a Bíblia nos diz que nós somos mais que vencedores. Escreve isso, mais que vencedores. Quem sabe um dia desse eu falo um pouquinho sobre Romanos 7 e Romanos 8, para a gente entender um pouquinho isso, né? Porque nós não somos mais do que vencedores porque lutamos bem. Nós somos mais do que vencedores porque Ele já nos deu a vitória. Um abraço, Everton, filho do meu pastor, meu chefe, meu presidente, Edmilson Villanova, lá de Valinhos. Um beijo, Jéssica. Jéssica, ela esteve aqui conosco, é uma bênção de Deus, né? O Henrique, seu marido, agora ela tem uma filhinha linda, linda. E se Deus permitir, eu estarei com vocês em setembro. Que Deus vos abençoe e vos dê a paz, sempre. E não esqueça, você é povo de Deus. E você é propriedade exclusiva de Jesus Cristo.